Boa noite. Boa noite, Kátia. Deus abençoe. Boa noite, Marli. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe, Marli. O pessoal está entrando na live. Ana Cris, boa noite. Tereza, boa noite. Rosane, boa noite. Boa noite, Andréia. Márcia. Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos esperar a Ariadne entrar. Boa noite, Ariadne. Ana, depois assiste a gente. Dri. Boa noite, Dri. Muito bom, Kátia, que bom. Aquilo que nós falamos ontem, aproveita e revê os pontos da apostila. Boa noite, Rosane. Boa noite. Boa noite, Ariadne. Sua bênção, Padre. Boa noite a Deus todos. abençoe. Ai, ai. O pessoal está aqui falando, Ariadne. O pessoal gostou da de ontem. Estão aqui Ontem pensando. foi ótimo, né? Eu também gostei muito. Gostei muito. Hoje estamos retomando. Nosso livro. Hoje chegaram mais 2 livros para mim. Vai montar uma nova coleção. Isso é um caderno, né? Isso aqui é cheio de... Olha a Annelise Frank. A Annelise... o nome dela é a Annelise Michaels. Não tem o Emily Rose, aquele... Sim. A Emily Rose, o Exorcismo, o filme? É baseado nessa história aqui dela. Nossa, que legal. Essa aqui foi ela, a Annelise Michaels, antes e depois do Exorcismo, ó. Eu lembro Aqui vagamente. tem algumas imagens do exorcismo dela, ó. Ela foi liberta, Padre, ou ela faleceu? Eu não lembro. Eu acho que Ela faleceu. Faleceu. Aqui está o padre que fez. Aqui está o padre que fez. Ela faleceu em 1979. Aqui está o julgamento do padre. Esse filme eu lembro que eu fiquei esperando um final de... Porque naquela época, para mim, foi um final muito triste. Eu lembro que Nossa Senhora, né, apareceu no final do filme para recebê-la. Que é um pouco aquilo que falamos, né? É muito interessante essa revista aqui. Aqui o filme O Ritual. O Ritual, acho que eu nunca vi, não.
É muito bom. Mas é Assiste bem também, que é famoso, legal. pessoal. Aqui, ó. Esse aqui é a edição antiga do Ritual Romano, que a gente usa atualmente. Aquele eu tenho, esse aqui é o antigo do que eu tenho hoje. A medalha de São Bento. Aqui conta a história do exorcismo nos Estados Unidos, em 1949, que deu origem ao livro O Exorcista, ao filme Exorcista. Aqui, tá vendo? Tem vários filmes, né? Os principais filmes e tal. Enfim. Vamos Nessa fazer nossa pegada oração aqui. hoje no início, para a gente não esquecer. Vamos. Vamos começar. O pessoal já está chegando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Maria, sede da sabedoria, rogai Rogai por por nós. nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós paramos no nosso livro, na página 25, não é isso? Nós estamos ainda no primeiro capítulo, não é isso? É. Confesso que estou um pouco perdida. Não, eu não estou perdido, não. Deus é meu Pai. Não, Página 25. Não, Deus desculpa. O Pai perdoa. o Pai perdoa. O Pai perdoa. Começou na página 21. Nós íamos começar aqui agora o número 20, a página 25. Lê a primeira frase aí, só para eu ver se eu estou na correta, porque a minha numeração é diferente da sua. Ah, tá. Vamos voltar aqui na página 24? Porque a gente É ficou... porque para mim, duas páginas são uma, entendeu? Aqui na minha visualização. Tá. Jesus veio nos falar sobre seu Pai. Ele queria... Deixa eu desligar um pouquinho esse ar-condicionado aqui no meu quarto, que é... Achei. Show? Para mim é O 17. pessoal está acompanhando aí? O pessoal tem? Então vamos lá. Jesus veio nos falar sobre seu Pai. Ele queria que as pessoas ouvissem o que Deus Pai lhes dizia pessoalmente. Vai. Lê aí. São duas coisas importantes que Jesus disse a respeito de Deus Pai. A primeira é: Deus tem um grande plano para nós. Ele nos ama tanto que nos quer tão santos como Ele é santo. Tão perfeitos como Ele é perfeito. Tão cheios de compaixão como Ele é cheio de compaixão. Quer que sejamos como Ele de qualquer modo. Ele quer que falemos e nos comportemos como Ele. Deus, nosso Pai, quer ter orgulho de nós. Ele quer o melhor para nós e extrair de nós o melhor. Ao mesmo tempo em que Jesus nos diz isso, nos dá um outro aspecto desse Deus amoroso, que parece o contrário, é o complemento. Se nós não atendermos às expectativas de Deus, nosso Pai, Ele não vai nos abandonar. Vai trabalhar conosco novamente. Vai perdoar os nossos pecados. Vai curar as nossas feridas. Nos libertar das influências demoníacas. Vai nos dar um novo começo. Uma nova vida. Ele não desiste de nós. Jesus, em sua vida pública, falou, ensinou, fez milagres, curou os doentes, libertou os oprimidos, porque queria mostrar para as pessoas que ele fez exatamente o que o Pai do céu faria.
as ações de Jesus são os reflexos da própria ação de Deus. Ele sempre afirma: eu não vim para condenar, eu vim para perdoar. João, capítulo 12, João, versículo capítulo 47. 12, versículo 47. Certa vez, os fariseus criticaram Jesus porque ele foi comer com os alcoólatras, com as prostitutas, com os pecadores públicos, e todos ficaram escandalizados. Questionavam: como pode um homem que se diz um mestre, que supostamente é uma pessoa santa, se misturar com pessoas tão terríveis? Então, Jesus contou a história do filho pródigo. É a história mais bonita e importante, porque é a história de cada um de nós. Esta é a razão pela qual, no ano dedicado a Deus Pai, o Papa nos disse: a parábola no Evangelho que tem de estar na mente de todos nós é a história do filho pródigo. Porque Deus, nosso Pai, está esperando para nos dar uma vida nova. Mas estamos abertos para essa vida nova? Qual é a porta que nos abre para essa vida nova? Só tem uma. É a porta do arrependimento. Se tem uma palavra na Bíblia que deveria estar escrita em letras enormes, do primeiro livro ao último, é a palavra arrependimento. Todos os profetas... Ariadne, desculpa. E para muita gente, arrependimento é sinal de quê? Fraqueza? Sabe uma frase que as pessoas falam com maior orgulho? Que eu acho um absurdo? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho... Então, gente, a pessoa tem que estar muito dona de si para falar que não se arrepende de nada do que fez na vida. É claro que a gente se arrepende. É claro que a gente se arrepende. A gente erra. Se não fosse assim, ninguém errava. Porque para eu não me arrepender de nada, né, eu tenho que ter acertado em tudo. E as pessoas, sem perceber, falam isso, mas se arrependem, porque a gente se arrepende. A gente precisa disso. E o arrependimento é a porta para a vida nova. Se eu não me arrependo, o meu pecado não é perdoado? Não é pecado. Não é, mas é. Se eu não me arrependo é porque eu fiz tudo certo. Eu até entendo da pessoa, assim, pensar: nossa, eu fiz o que eu podia, e realmente. A gente sempre faz tudo pensando ser, assim, o melhor, né? Que a gente pode dar naquele momento. Mas conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo: nossa, aquilo que eu fiz não foi legal. Eu tinha uma ideia deturpada, uma ideia errada. Então, hoje eu não faria isso. Eu me arrependo de ter ferido tal pessoa. A palavra que eu usei machucou alguém. Então, é um arrependimento isso. A Kátia diz aqui que o arrependimento, muitas das vezes, está associado à culpa. Não. O arrependimento deveria estar, como você está acabando de dizer aí, Ariadne, associado a decisões erradas. Que a imaturidade nos faz tomar. Isso, exatamente. Não necessariamente a culpa. E o problema da culpa, gente, é o que a gente, o padre já falou, que a gente vem falando. O problema da culpa é quando a gente permanece nela. Né? A gente identificou um erro, a gente identificou um pecado, a gente se arrependeu, a gente se confessou, fomos perdoados por Deus, nos perdoamos. Acabou. Agora o problema é quando eu não me perdoo. Eu não me perdoo, eu estou na culpa. Eu me arrependo muito, por exemplo, vou dar um exemplo. Pode parecer bobo, mas eu me arrependo muito de não ter estudado mais grego. Eu me arrependo muito de não ter estudado mais inglês, francês, de ter aproveitado algumas oportunidades que hoje eu poderia ter uma melhor formação, um melhor entendimento. Sim. A gente tem que se arrepender, sim. Sim. De nossas imaturidades, né? É que, às vezes, as nossas decisões erradas nos levam a consequências ruins.
E aí acaba a culpa tomando conta. Mas necessariamente o arrependimento é a entrada, sabe? A culpa é desculpa, o arrependimento é a porta. O arrependimento é a porta para uma vida nova, porque eu posso, inclusive, em algumas vezes, correr atrás. Sim. E mudar, e crescer. Né? As pessoas, tem gente que acha que não. Porque como que a gente se converte sem se arrepender? É isso que eu fico assim pensando. Porque antes da nossa conversão, a gente tinha uma vida, né? Uma vida que, em muitas vezes, era baseada em pecados que a gente não identificava como pecados. E só depois é que a gente vai perceber. A culpa, ela pode se tornar o aprisionamento do arrependimento. A Adriana está comentando uma coisa aqui. Adri, essa é a minha grande questão. Quando me arrependo, mas não me perdoo. A culpa. Entendeu? A culpa. Todos os dias se martirizando por aquilo, né? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente às vezes acredita, mas não acredita na misericórdia de Deus, sabia? Eu aprendi uma vez isso lá na Canção Nova. É verdade. Eles me disseram assim, pô, Padre João, se você se arrependeu de um pecado e confessou ele, Deus apagou esse pecado. Você é Deus? Você é maior? É mais que Deus? Para julgar que isso não está apagado, né? Você não se perdoar? Como assim? Se Deus que é Deus, ele é capaz de me perdoar, quem sou eu? Quem sou eu? Deixa eu abaixar aqui, só para ver aqui, pessoal. Agora, eu tenho que ter arrependimentos. Algumas questões acontecem assim, algumas decisões erradas que eu tomo, elas vão ter consequências, ruins. Mas eu me arrependendo, eu fazendo um exame de consciência, eu me arrependendo, eu vendo que realmente eu errei e procurando mudar, né, aquilo que o catecismo chama de propósito de emenda, de me emendar, de mudar, Deus nos dá a capacidade, a possibilidade de nos emendarmos, de mudarmos, assumindo as consequências, mas não vamos aprisionar nossos arrependimentos, transformando eles em culpas. Porque se Deus te perdoa, quem é você para não se perdoar? Às vezes, a gente toma decisões erradas, motivados pelo quê? Pela inconsequência da gente. A gente, quando é muito novo, a gente é inconsequente. Maturidade. A gente acha que as coisas não vão acontecer, a gente acha que não acontece com a gente acha. Mas a gente tem que ter consciência de que pode acontecer. Se eu sei que eu vou andar numa rua escura e tem pessoas me seguindo, ou se pessoas estranhas lá, eu tenho que sair dali e passar para um outro lugar. Ou senão eu vou ter que assumir a consequência de ter passado por essa rua, não é isso? Então a gente tem que saber... Oi? Não, fala, pode concluir, que eu vou falar uma outra coisa. Não, assim, eu sei que se eu fizer isso, é porque a gente, hoje em dia, a gente é muito pouco reflexivo, a gente é muito instintivo, a gente, no fundo, você age segundo a emoção da hora, do momento, a gente não usa a razão, a gente não dá aquela parada, conta até 10 e toma a decisão. Mas se arrepender é uma coisa fundamental. Sabe? Nós não podemos transformar os nossos arrependimentos em culpas. Até porque, assim, se a gente não erra, a gente não cresce. Sabe? E algumas situações... Necessariamente, as consequências das nossas ações não dependem só de nós.
depende de toda uma circunstância que eu estou vivenciando Sim, ali. sim. E às vezes ela foge de nós. E a gente está se culpando por algo que não E necessariamente a deveria gente ser. nem esperava que fosse acontecer. E que nem tivemos a intenção de fazer. Então, eu me arrependo de algumas coisas que eu deixei de fazer. Algumas coisas que eu fiz erradas. Talvez não tenha tido consequências de me ferir, de acabar comigo, sabe? Mas eu não posso também, eu posso pensar o quê? Que aquele momento ali foi um momento... Aquele momento ali foi um momento que eu tomei aquela decisão. E eu tenho que estar pronto para assumir isso. A Nath está perguntando aqui, e quando se arrepende e depois faz de novo? Vai se confessar e vai se arrepender mais uma vez. Até aprender. Até aprender. Até porque esse fazer de novo, às vezes, pode ser um vício. É. Pode ser Pecadinho uma da carne. compulsão. Oi. A gente pensa muito isso no campo sexual, por exemplo. Né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas espera aí, quais são os condicionamentos que você tem numa sociedade que você vive? E que te leva a buscar aquilo. Que tipo de educação ou formação você teve que fez você ficar preso àquilo ali, aquele pecado? Exatamente. Então Deus leva em consideração Tudo também muito isso, mais coisa que às vezes a gente nem pensa. Tá entendendo, Nath? Exatamente. Por exemplo, que tipo de formação a nossa juventude tem hoje no campo da sexualidade que seja mais profunda, que mostre para aquele jovem que sexualidade, por exemplo, não está restrita à genitalidade. Uhum. Que tipo de formação a gente tem hoje na escola, na fé, na vida, que nos leva a ter uma visão mais existencial da vida, profunda, madura. Então, às vezes, esse se arrepender, ele até pode ser perfeito. O que não é perfeito é o condicionamento seu, o conhecimento seu, a própria vida. Até uma falta de autoconhecimento. Por exemplo, o que te leva a pecar, às vezes? Necessariamente, às vezes, no campo da sexualidade, a sexualidade é um sintoma. Sim. Mas qual é a causa? Às vezes a gente não tem um autoconhecimento que nos leva a buscar essa causa. Olha, minha prima Hélia está aqui, lá de Trajano. Beijo, Hélia. Então, assim, eu hoje olho muito e percebo que as pessoas se arrependem de verdade. Eu errei, eu pequei. Se mais ali na frente eu cair de novo, ao menos eu estou tentando, eu estou lutando. Por exemplo, se eu uso drogas e eu estou lutando contra as drogas, eu caio, eu tenho que levantar de novo e continuar até fazer com que ela não me domine mais. Você citou uma coisa que as pessoas vão muito pelo instinto, pela emoção. E eu acho, assim, no meu pensamento aqui, onde está o segredo, entre aspas, para esse arrependimento não ficar na culpa, não virar uma culpa. A gente precisa usar a nossa razão. Porque se a gente ficar dependendo do nosso... eu não me sinto no direito de me perdoar. Eu não sinto que eu deva me perdoar. Esperando sentimento, esperando instinto, emoção, a gente vai permanecer naquilo. Então, é racional. Eu tenho que me questionar. Tá, eu cometi esse erro. Eu vejo... Buscar as causas. Buscar ajuda para encontrar as causas. Sim, eu vejo hoje que isso não foi bom. Mas naquela época, para mim, foi a opção que eu encontrei. Faz sentido que eu agora, no meu agora, porque o passado eu não tenho mais. Ele já se foi. Eu não tenho como voltar atrás e mudar o que eu fiz. Faz sentido que hoje, no meu presente, eu continue nesse ciclo, me culpando, me martirizando por algo que já fiz? Faz sentido? Não, não faz. Então, realmente, eu preciso me libertar disso. É uma coisa racional. Eu me interrogo.
Eu converso comigo mesma. Eu não fico esperando eu ter a sensação, o sentimento ou que alguém me diga. Porque se eu espero isso, eu continuo naquela condição. Olha, é fundamental, gente, entendermos aquilo que a minha terapeuta uma vez falou que é verdade. O nosso ponto cego. Sabe quando você coloca uma câmera ou algumas câmeras no quarto, mas tem aquele ponto cego que a Sim, gente não consegue enxergar? sim. Então, necessariamente, a gente precisa de uma outra pessoa que nos ajude também a olhar para aquilo que a gente não enxerga Não dentro de enxerga. nós. É. Sabe? Um terapeuta, um diretor espiritual, Diretor espiritual, isso. sabe? Que vai me ajudar a olhar o meu problema ou as causas do meu problema. Por exemplo, às vezes eu coloco lá no papel o que poderia ocasionar esse meu problema, essas minhas decisões. De onde que vem isso? E aí O que está me eu gerando? buscar uma orientação espiritual, né? Não só com um sacerdote, mas também com alguém que dentro da igreja, tem esse dom do aconselhamento, que possa lhe ajudar a entender em você, e aí a importância do psicólogo católico, sabe? Do terapeuta católico. E te ajudar num processo de autoconhecimento, mas também de se libertar das suas culpas, dentro daquilo que, mostrando que Deus já te perdoa. Entendeu? E graças a Deus, quando a gente consegue dar esse passo, né? Ter esse clique, enxergar. Às vezes, uma vez eu procurei, uma vez eu tinha um problema que eu não enxergava em mim. Vou dar um exemplo. Eu não sabia, eu não aceitava ser abandonado pelas pessoas. Algumas pessoas se afastavam de mim, do meu convívio mais pessoal, obviamente, e eu não aceitava aquilo. E eu não sabia o que eu gerava para que isso acontecesse. E na terapia, com uma única foto de quando eu era pequeno, uma foto que estava eu, bebê, meu pai e minha mãe, toda rabiscada, e levei isso para a minha terapeuta. A minha terapeuta mostrou, olha aqui, Padre João, olha o quanto a separação dos seus pais lhe causou um trauma muito grande. Olha a sua reação naquela época. E quando eu olhei aquela foto que eu guardava, eu não poderia imaginar o tamanho daquele sofrimento. Então eu comecei a entrar na minha memória, acionar as minhas memórias daquela época da infância. Sim. E perceber realmente que aquele trauma ali ocasionou hoje aqui no Padre João uma dificuldade de aceitar o abandono. Sim. Que o que acontecia comigo ultimamente era um gatilho desse problema que eu trazia lá da minha infância. Uhum. E isso, inclusive, me ajudou na confissão, na direção espiritual que eu também faço. Então, é um trabalho em parceria da minha direção espiritual com a minha terapia. Então, assim, a gente tem que ter paciência também para viver esse processo de arrependimento, de cura da nossa culpa. Mas o arrependimento, ele tem que ser, de fato, uma consciência de que a gente tomou algumas decisões erradas, que ninguém vai acertar sempre, né? Já diz o ditado, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Mudar é necessário. E a gente tem que fazer, as pessoas se confessam, mas não fazem, por exemplo, exame de consciência. Acabei de falar isso. Tava com Isabela. É? Ela vai te procurar. Exatamente, Alê. Exatamente. Naquele filme, O Quarto de Guerra, aquela mulher, ela não conseguia enxergar os erros dela. Só do marido. Mas mesmo assim, ela não conseguia entender o erro do marido.
E foi preciso ela mergulhar na oração para que Deus mostrasse a ela o quê? Pela oração. Ela tinha que tomar uma decisão de olhar além daquele defeito, olhar o amor, a união, a vida, aquela união, aquela família foi dada por Deus. Sabe? Então, assim, e é importante, sabe, aquela velhinha mostrando o quanto ela amadureceu, tanto que ela falou no final, né? Eu era exatamente igual a você. E é um processo, você vê que ela no início tem dificuldade de rezar, e põe lá a cadeira, põe o quê, põe isso, põe aquilo. Então, assim, é muito importante a gente para até rezar melhor, sabe, gente? Como mostra o filme. Você viu aquela cena, Ale? Que ela chega um momento em que eu ordeno agora o demônio, ela expulsa o demônio da casa dela. Ela expulsa da casa dela, aquilo ali é o quê? É uma decisão que ela, com autoridade, ela está tirando dentro dela. É uma metáfora de dentro dela. Ela sai para fora de casa e fala, vai embora. Ela está exorcizando aquele demônio. E funciona. E é o quê? Na autoridade de Jesus e os textos bíblicos que ela usa ali, que ela vai lendo na parede. Sabe? Exatamente, você tem essa autoridade, o poder te é dada. Né? Com o seu esposo, com o seu casamento, com a sua vida. Sabe? E está disposto a perdoar. Às vezes a gente para assim, pô, mas meu marido faz isso comigo, faz aquilo comigo. Mas ela percebeu, através da velhinha ali, que o problema também estava nela. Uhum. E que ela precisava mudar essa visão dela. O que a gente, às vezes, não entende. No casamento, é uma via de mão dupla, né? Às vezes, a gente vê no defeito do marido aquilo que a gente não está enxergando em nós. E aí a gente precisa passar por cima disso, se arrepender. Não é? Padre, a Pires Fernanda, ela escreveu assim: é muito difícil conseguir o perdão de quem a gente fez mal, principalmente família. Você começa? Quando estamos mal, só queremos fazer besteiras? Não, peraí. Pires Fernanda, lá em cima. Ela falou o quê? Ah, tá. Lá em cima primeiro. Ela falou, é muito difícil conseguir o perdão de quem a gente fez mal, principalmente família. Às vezes você não tem que conseguir, você tem que reconquistar. E reconquistar o perdão é um processo lento de restabelecer a confiança. E aí você precisa, em primeiro lugar, mostrar para você mesmo e buscar em Deus os pontos onde você precisa perceber que errou, sabe? E não é fazer aquela história da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela, não. É reconhecer. Eu tenho que buscar mostrar que eu reconheci, que eu errei, que eu amadureci e que também a gente tem que dar paciência para o outro no tempo deles. O tempo deles vai estabelecer isso. Mas eu acho que nesse processo também a gente tem que ter... É um processo assim delicado. Por quê? Às vezes, no desejo muito grande de ser perdoado pelo outro, a gente acaba entrando naquele ciclo da culpa, né? A minha culpa só vai embora quando o outro me perdoar. E a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não sei o seu caso, né, Fernanda? Mas se você reconheceu o seu pecado, o seu erro, né? Você fez uma confissão, estou colocando aqui um caso, né? Hipoteticamente, você fez uma confissão, você foi diante dessa pessoa que você errou, que você falhou, abriu o seu coração, foi sincera, honesta, e você está num processo de mostrar o seu arrependimento, né? Tome cuidado
porque às vezes o outro, ele tem realmente o direito de não querer ter mais contato, de não querer, né, se relacionar. Mas não significa que você precisa viver escrava dessa culpa. No filme, Ariadne, naquele filme, O Quarto de Guerra, a empresa descobre que o marido dela roubava, lembra? Eu lembro vagamente, fala, mas fala que eu Dava vou lembrando. desfalques, lembra? Sim, E aí ele é demitido, isso, lembra? isso. E aí, não só por força da oração da mulher, a gente vê que ele começa a perceber que o que ele fez estava errado. A ponto de fazer o quê? A ponto dele ir lá, mesmo sabendo que ele poderia ser preso, sabe? Sim, sim. E pede perdão e devolve os remédios e ainda se prontifica em pagar a dívida Sim. que ele causou à empresa de US$ 19.000, lembra? Ele foi readmitido à empresa? Não. Mas como é que aquele outro chefe que não gostava dele, que desconfiava dele, percebeu a Enxergou. mudança dele? Sim. Quando ele foi lá, parou, trocou o pneu para o cara e foi embora. Aquele gesto daquele homem de trocar o pneu foi muito mais emblemático e profundo. Agora, ele voltou a trabalhar ali? Não. Ele arrumou um outro emprego, ele recomeçou a vida dele a partir daquele erro, né? Sim. E muito provavelmente com o tempo e com a mudança dele, com a maturidade dele, ele pode até vir a ser recontratado, né? Não sei. Mas isso aí é um processo que requer da gente as consequências. Quando a gente erra, a gente não tem uma pena. Exato. A gente É o que você tem que falou cumprir a penitência, né? É. O período de penitência após a confissão serve para mostrar que realmente, concretamente, com o tempo, a gente está arrependido. Sim. E que a gente é capaz de fazer novas coisas para poder fazer o quê? Mostrar o nosso arrependimento. É um reforço do arrependimento e da confissão. Mas a penitência. Tanto que antigamente o sacramento da confissão era chamado de sacramento da penitência. Porque você só realmente mostrava que você estava arrependido depois do processo de penitência. E normalmente nos primeiros séculos era o quê? Fazer uma viagem, passar um tempo longe, fazer uma peregrinação. Vocês estão entendendo? Quando estamos maus, só queremos fazer besteiras, a gente até pode querer fazer besteiras, né? Ser tentados. A gente vai ser tentados a fazer besteira quando estamos maus. Basta você dizer não. Eu não me permito fazer besteiras, sobretudo neste momento. Vocês estão entendendo? Tem 3 coisas que eu aprendi e que funciona muito para mim. Eu renuncio, eu rejeito, eu repreendo. E todas as vezes que eu estou diante, né, de fazer algo que eu sei que eu não posso, mas que eu estou sendo induzida pelo meu desejo, minha vontade, eu repito essas 3 coisas. Eu renuncio, eu rejeito, eu repreendo. Isso funciona. Mas é importante frisar uma coisa que o Padre João falou agora do filme. Nesse processo do personagem, né, reconhecer o seu erro, ir lá, fazer o que é certo, o que ele sabia que era certo, ele não ficou na culpa. Ele perdeu o emprego. Ele sofreu as consequências, mas consciente de que a forma que ele escolheu resolver aquela situação foi a forma correta. Então, ele não precisava nem ir lá levar o remédio, né? Sim. Mas aquele gesto já tocou o coração do primeiro chefe dele, que viu nele uma mudança. Isso. Mas mesmo assim ele falou. Você lembra que ele falou? Olha, é justo, mas você tem que pagar o que você deve. Ele falou, eu vou pagar. E você não vai voltar, obviamente, ao emprego. Não naquele momento. Sim. Mas muito provavelmente, ele, retomando a vida dele a partir da consequência que ele teve, ele vai poder, mais lá na frente, no futuro, fazer com que ele possa até ser recontratado, mas isso aí vai depender muito. E mesmo assim,
ele vai ter que mostrar que ele mudou, né? Gente, isso leva tempo. Uma porta vai ser aberta. Depois do nosso pecado, do nosso arrependimento, do reconhecimento do nosso erro e do nosso ato de reconciliação, vamos colocar assim, uma porta Aí, ó. será aberta. A gente precisa ter paciência. A Alessandra falou aqui, ó, ele se desconstruiu para se reconstruir. O processo de restabelecimento de confiança é essa reconstrução. E as pessoas não têm mais paciência com isso. Porque falta o quê? A fé. Falta o quê? A oração. Sim. Falta o quê? Essa entrega, sabe? A Deus. A gente tem pressa. A gente erra com o outro, fere o outro, mas tem pressa. Pressa de ser perdoado, pressa de tudo passar. O outro também tem o tempo. Sim. Sim. Eu acho que isso é muito importante. O arrependimento foi aquilo que tomou e que fez ele tomar essa decisão e ajudou ele a ser uma pessoa nova. Como está falando aqui no Padre Rufus, o personagem lá do marido, lá, o Jordan, do filme. E isso é fundamental. Todos os profetas pregaram o arrependimento. João Batista começou pregando o arrependimento. Quando Jesus começou a pregar, o que ele disse? Marcos 1,15. O nosso tempo agora chegou, este é o tempo de Deus. Agora é a oportunidade para que você tenha uma vida nova. O reino de Deus está entre nós, Lucas 17, 21. Que é uma forma bíblica de dizer, o plano de Deus para a sua nova vida vai se realizar. A resposta de Deus para seus problemas está sendo dada a você. Como obter esta vida nova? Como experimentar este plano de Deus na minha vida? O plano de felicidade completa para cada um de nós, por meio de duas coisas: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Durante os 3 anos de seu ministério, Jesus convidou as pessoas a se arrependerem. No dia de Pentecostes, todos, pelas palavras de São Pedro, todos foram tocados pelas palavras de São Pedro que penetraram em seus corações. Todos perguntaram a Pedro e aos apóstolos o que precisavam fazer para terem a alegria, a paz e a vida nova que eles tinham. A resposta de Pedro foi a necessidade do arrependimento. Lembra das cinzas? Convertei-vos e arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos no Evangelho. Credes? Arrependimento, conversão. Arrependimento, fé e conversão. Mudança, sabe? A palavra arrependimento tem um som desagradável para nós. Não gostamos muito dela porque nos leva a situações do Antigo Testamento, quando os pecadores colocavam cinzas em suas cabeças e se vestiam de sacos. Associamos a essa palavra o choro e as lágrimas. Tudo isso são apenas sinais de arrependimento. O arrependimento também nos leva à quaresma, quando, por 40 dias, deixamos de lado a bebida, o cigarro, mas isto não é arrependimento. Então, o que é arrependimento? Vai, Ariadne. O que o Pai quer que toda a sua igreja compreenda? Que o arrependimento é a maior libertação que o homem pode experimentar. É o começo de uma nova vida. Esta é a razão pela qual a Trindade nos traz para algo totalmente diferente de outras religiões e filosofias. Somente no cristianismo se fala da necessidade do arrependimento. Em nenhuma outra religião ou filosofia se fala a respeito disso. Eu queria falar só uma coisa aqui.
Pois que é importante assim não. frisar, né? Como, né, especialista em psicologia positiva, eu acabei indo a congressos, estudando, né, e conhecendo pessoas e sabendo, né, que a espiritualidade é um dos pilares, né, para nosso bem-estar, para nossa felicidade. Eu me questionei muito de por que em todos esses congressos, em todos esses movimentos, né, da psicologia positiva, tinha uma ausência do cristianismo. Eu via sempre o budismo muito presente, hinduísmo. Eu via as pessoas falando de religiões, né, até de seitas, de práticas religiosas, enfim. Mas ninguém tocava no cristianismo. E o que se acredita? Que o cristianismo, ele prega a culpa. E olha que o que a gente está vendo. Olha como a deturpação do entendimento de uma religião, né, de uma doutrina, pode levar as pessoas ao erro. Arrependimento e culpa não são a mesma coisa. Então, aqui ele deixa claro, o cristianismo é a única religião que prega o arrependimento. Por quê? Porque nos dá a chance de uma nova vida, nos dá a chance de uma conversão. Se eu quero ter uma nova vida, eu preciso rejeitar a minha vida antiga. Eu preciso reconhecer que os meus hábitos antigos não foram bons, não foram legais, entendeu? Porque eu tenho agora um novo para mim. Só queria fazer essa observação. Continuando. Muito propícia. Fundamental. Arrependimento, gente. É fundamental. Toda a nossa confissão, ela parte do arrependimento. Né? Não preciso de culpa. Eu não preciso de culpa para poder Vou me gravar arrepender. podcast. Ó, vai dar super certo, sabia? Arrependimento é o que a palavra em grego nos fala. Metanoia. Que significa? Mudança de mentalidade. Uma decisão de mudar o estilo de vida. Não conduzida pelas emoções. Olha o que a gente falou agora há pouco. Mas por uma decisão racional de querer mudar os seus valores e as orientações básicas da sua vida. A palavra hebraica nos dá a tradução shub. É assim, padre, que fala? Isso. Que significa restauração, voltar para a casa do Pai. Então, o que é no grego metanoia, no hebraico é shub. É o mesmo. Voltar para a casa do Pai. O arrependimento daquele filho pródigo foi o quê? Um gesto. Sim. O arrependimento foi voltar para a casa do Pai. E veja que Deus permitiu que aquele rapaz passasse fome, que sofresse as consequências. E ele voltou para a casa do pai para buscar a comida dos empregados. Ele não voltou nem para, entendeu? Para pegar o lugar dele de volta. Ele queria ser um Não, empregado. Só... porque lá ele sabia que ele era melhor tratado que aí fora. Porque os empregados eram bem tratados na casa do pai dele. E aí eu te falo, às vezes a gente tem que deixar aí para poder voltar. Saber que lá é um lugar que ele pode contar. Aquele pai não fez um escândalo, não deserdou, não fez nada disso. Aquele pai ali mostra exatamente a atitude do Shub. E agora eu estou pensando aqui, o que é a casa do pai para vocês, gente? A casa do pai, voltar à casa do pai. A casa do pai, voltar para Deus. É o lugar onde nós encontramos a nossa melhor versão. Onde nós encontramos a nossa essência, sabe? Aquilo que a gente não encontra, que a gente fica buscando aí fora, tentando encontrar sentido, propósito da nossa vida. Na casa do Pai, Ele nos dá esse sentido. Ele nos mostra quem nós somos. Ele nos revela para que fomos feitos.
E assim a gente consegue encontrar a nossa verdadeira felicidade. Então, esse é o sentido da vida nova. Voltar para a casa do Pai para ter a vida nova. Ambas as palavras nos dão um sentido correto de arrependimento. No caso é metanoia e chubi. Suponha que estou indo para São Paulo e, de repente, percebo que estou na direção oposta, ou seja, para o Rio de Janeiro. O que eu preciso fazer? Tenho de parar, fazer um retorno e me direcionar ao caminho certo, para São Paulo. Arrependimento significa um momento de graça, quando compreendemos que estávamos no caminho errado. Tomamos a decisão de voltar para a direção certa. Mas não basta ficar apenas na decisão. É preciso fazer algo, dar o primeiro passo. Logo, arrependimento também significa ter de fazer algo. Ação, né? Uhum. Como se arrepender? Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Como se arrepender? O melhor modo de se arrepender é dirigir-se a Jesus. Ele nos dirá que temos de fazer isso por meio da história do filho pródigo. Arrependimento significa, nas palavras de Jesus, voltar a si. Quando uma pessoa desmaia e alguém joga água, ela volta a si e deseja saber o que aconteceu. É o mesmo sentimento que nos acompanha quando nos arrependemos de verdade. O filho pródigo voltou a si mesmo. Uma maneira linda de descrever o primeiro passo do arrependimento. O arrependimento começa quando deixamos de olhar para os outros e começamos a olhar para nós mesmos, para os nossos pecados. Foi o que aconteceu com a mulher do filme. É. Lembra que a velhinha sempre falava para ela: para de olhar o seu defeito, olha para você. Se você mudar, porque o que chamou a atenção do marido? Ele começou a perceber no filme que a mulher mudou. Mudou, exatamente. Que Jesus mudou aquela mulher. Sabe? E aí a mudança da mulher toca o coração daquele marido. E é a melhor Conquistou forma, o marido. E é a melhor forma da gente convencer, sabe? Da gente ajudar o outro no processo de mudança. É nós sendo a mudança. É começar pela gente. Porque palavras, elas não vão convencer o outro. Mas é o nosso testemunho na nossa vida que vai fazer com que o outro olhe e entenda: eu quero isso para mim também. Se ela conseguiu, eu também quero isso para mim. Eu desejo isso para mim. O filho pródigo voltou a si mesmo. Uma maneira linda de descrever o primeiro passo de arrependimento. O arrependimento começa quando paro de olhar para os outros e começo a olhar para mim mesmo, para os meus pecados. Tem um tipo de pecador que não acredita em pecado. Acha que nem tem pecado. Continua. Jesus não pode tocar nessa pessoa. Ninguém pode fazer nada para alguém com o coração fechado. Existe um outro tipo de pecador que reconhece que tem pecados, mas não quer mudar. Também, com frequência, encontrei pessoas conscientes de que pecaram, mas não querem mudar nem se arrepender. E outros ainda que pecaram, reconheceram, quiseram mudar, mas deixaram para depois. O Senhor vai encontrar dificuldade para tocar essas pessoas. Mas a Bíblia diz: hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo de sair da escuridão e ir em direção à luz. 2 Coríntios 6:2. Há um tipo de pecador autossuficiente, o fariseu. Ele sabe que tem pecado, sabe que pecou, mas se compara com os outros que são piores do que ele
e não se acha tão ruim, Deus dificilmente poderá tocar num fariseu autossuficiente. O único pecador que Jesus pode curar é aquele que é chamado de o arrependido. O primeiro passo para o arrependimento é a honestidade. O filho pródigo somente se arrependeu depois que gastou tudo numa vida desgarrada. Foi deixado sem nada, a cuidar de porcos, o que para um judeu era humilhante. Ele chegou no fundo do poço. Esta é a razão pela qual ele sentiu que queria voltar para casa, para o pai. Ele não quis voltar porque amava o pai, mas porque tinha fome e estava muito ferido. O primeiro passo para o arrependimento é a honestidade. É reconhecer o quanto estamos longe do plano maravilhoso de Deus. Vamos parar aqui hoje nesse primeiro passo, que já está na hora. Então, qual é o primeiro passo para o arrependimento? Honestidade. E amanhã nós vamos ver o segundo passo, a humilhação. Aí fica bom, ninguém quer. Tá vendo, gente? Como é importante falar sobre esses temas para que a gente possa... Mas não diz o Evangelho? Quem se humilha... será exaltado. Será exaltado. A honestidade foi o quê? Foi o gesto concreto no filme que aquele homem fez. Ele correu o risco de ser preso e correu todos os riscos, mas ele quis ser honesto. Ele decidiu ser honesto. E depois ele passou por uma certa humilhação, né, que perdeu o emprego, todos, né, ficaram cientes daquilo que tinha acontecido, é a consequência. Mas a mulher não ficou jogando isso na cara dele. Não. A mulher acolheu ele. Ela já estava curada, e isso, né? ela já estava curada. E aquilo foi fundamental, porque ele sabia que ela sabia que ele traiu. E ele ficava assim, mas você não vai falar nada? Uhum. Porque ela ali confiou em Deus. Isso. Ela entregou aquele marido nas mãos de Deus. E o Senhor poupou aquele marido da dor daquela traição. Aquilo ali foi uma libertação, fruto do quê? Da tomada de decisão daquela esposa em entregar aquele marido, mesmo sabendo que ele poderia trair ela, nas mãos do Senhor. E até de acolhê-lo. Sabe? E veja como ele estava seduzido por aquele emprego, por aquele status. Ele tinha se perdido dele e ela tinha se perdido dela. E foi preciso ela encontrar Jesus, para Jesus colocá-la, através daquela velhinha, no lugar dela de volta, e ela ser o instrumento de Deus para ele. E é bonita aquela cena no final, né, dos três orando dentro do quarto. A importância de Jesus, né, de Deus estar no centro. Num casamento é muito fácil disso acontecer. É muito fácil. A gente ficar buscando a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa, sabe? Olhando sempre para si. É muito fácil disso acontecer, da gente se perder. Então, que bom que ela teve a oportunidade de trazer Jesus para dentro do lar dela e poder entender o sentido real do casamento. Eu acho engraçado aquela hora do café frio que ela dá, a velhinha, no primeiro contato. É porque eu aprendi que não é frio e nem... O frio ou é frio ou é quente. Não existe morno. Você tem que se dar a Jesus. E como aquela velhinha vibrava, cara, eu quero ter a fé daquela velhinha, sabia? Mas aquilo ali é fruto de quê? De muitos anos de oração. Bonito o pastor, quando vai lá comprar a casa dela,
e ele sente naquela força daquele quarto ali, o quê? Olha o que a oração na sua casa, gente, é capaz de fazer. Fez aquele pastor sentir naquele quarto ali uma força poderosa de Deus. Sim. Então, chama a oração para sua casa, estabelece um quarto de guerra na sua casa. E ali, gasta seu tempo na oração. Né? Lembra de fazer os pontos lá? Ela escreveu, viu? Como o Padre Rufus fala. Os pontos do seu marido que você poderia rezar por ele, os pontos que você precisa rezar. Tem todo um roteiro de oração que você precisa construir. Ali se fala da intercessão. A intercessão que leva à cura e à libertação. Já reparou ali? Os 3 pontos? Eu vou ver de muito novo. Legal esse filme. Gente, quem não viu, vamos ver hoje, que aí amanhã a gente está por dentro de tudo. Eu quero agradecer a Andréia, que está aqui na live, que me passou esse filme, tá? É um filme de 2015. É muito lindo esse filme. É muito bom esse filme, sabe? Porque nos posiciona realmente... tem detalhes assim que são simples, sutil, mas que é fundamental. Tem um outro também para você ver. E como nós precisamos também criar essa corrente de oração. De oração. Tem um outro também muito bom, Prova de Fogo. Esse eu não sei se você... Não, o Kátia Freire, o filme Quarto de Guerra está no Prime, Amazon Prime. Amazon Prime. Mas acho que ele tem no YouTube também. Se pesquisar lá, Quarto de Guerra, que é um filme antigo, acho que tem no YouTube. Tá? Gente, 9 horas. Vamos lá. Vamos rezar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e esperança. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Até.